Beleza, gente? Tudo tranquilo com vocês? Nessa aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre eletrização e também um pouco sobre carga elétrica, tá bom? Falar um pouquinho também sobre carga elementar, entender um pouco a estrutura atômica e qual a relação dessa estrutura atômica, né, das partículas elementares com os processos de eletrização e com a eletricidade estática. Ou seja, nessa aula de hoje a gente vai falar sobre eletrostática, né, que é a parte da eletricidade que estuda as cargas elétricas em repouso. Beleza? Vamos lá então. Bom, então a gente vai falar um pouco agora sobre carga elétrica, a noção de carga elétrica. E para entender o que é a carga elétrica, nós temos que entender, falar um pouco sobre a estrutura atômica, como o átomo está organizado, tá bom? Então nós temos aqui uma representação de um átomo. Temos aqui essa representação de um átomo, certo? E aqui nós vemos, né? Nós vemos aqui um núcleo, né? Um núcleo formado por prótons e nêutrons. E nós temos aqui ao redor desse núcleo, orbitando o núcleo, nós temos partículas menores chamadas de elétrons, tá bom? Então, prótons e elétrons, descobriu-se que prótons e elétrons, experimentalmente, que essas partículas elas possuem carga elétrica. E isso foi um passo muito importante no estudo da eletrostática, no estudo da eletricidade, tá bom? E aí, como vocês podem ver aqui na figura, né, os prótons e os nêutrons, eles estão aqui, ó, eles estão agrupados nessa região, né, que é chamada de núcleo. E aqui nós temos os elétrons, né, nessa camada aqui externa, que é a eletrosfera, tá bom? Outra coisa importante é que prótons e elétrons têm cargas elétricas diferentes, tá bom? Então denominou-se prótons de carga positiva e elétrons de carga negativa, de modo que um próton e um elétron eles sempre se atraem. Cargas elétricas se atraem. Já dois elétrons eles se repelem, dois prótons também se repelem, tá bom? Beleza. E aí, os prótons e os elétrons, diferente dos nêutrons, né, eles possuem a carga elétrica. Então, o nêutron é uma partícula sem carga elétrica. Quem possui carga são os prótons e são os elétrons. Tá bom? E aí, denominou-se de carga elementar a carga de um próton e também a carga de um elétron, certo? E aí, como os prótons tem carga positiva e os elétrons têm carga negativa, né? Nós chamamos de carga elementar o valor da carga de um próton ou de um elétron, que é o mesmo valor, né? Vale 1,6 vezes 10 a menos 19, né? Esse valor aí. Só que quando nós falamos de carga elementar, nós pegamos esse valor em módulo, ou seja, nós pegamos o valor sempre positivo, tá bom? Por quê? Porque o elétron ele tem uma carga negativa, né? Como vocês podem ver aqui, ó. A carga do elétron é esse valor negativo. O próton, ele tem esse mesmo valor, só que é uma carga positiva. Tá certo? E aí, como é que eu sei que um corpo ele tem carga elétrica? Nós dizemos que um corpo ele tem carga elétrica quando ele está eletrizado. E ele se torna eletrizado quando há um excesso ou uma falta de elétrons, já que a quantidade de prótons ela não muda, não se altera. A quantidade de prótons é sempre o mesmo valor. E isso porque o número de prótons é quem identifica um átomo. Então eu não posso variar o número de prótons, tá bom? Normalmente isso não acontece, né? Se eu mudo o número de prótons, eu estou mudando o elemento químico, tá certo? E aí, gente, para saber, nós podemos fazer o cálculo, né, da carga de um corpo que está eletrizado, certo? Esse cálculo é feito como? Sabendo o número de elétrons que há em falta ou em excesso, tá certo? E aí multiplicando esse número de elétrons em excesso pela carga elementar, né? De modo que nós temos, né, esta relação aqui, essa relação aqui, ela vai identificar exatamente, né, a carga de um corpo eletrizado. É o número de elétrons vezes a carga elementar, tá bom? Então vamos resolver esse exemplo aqui. E o seguinte, o exemplo. É dado um corpo eletrizado com carga 6,4 microcoulomb. Então nós já temos aqui a primeira informação, né? Certo? Essa informação aqui é a informação da carga. Então vamos organizar aqui os dados do nosso problema.
né? Então nós temos aqui a primeira informação, que é o valor da carga. Esse μ significa 10 a menos 6, não é isso? Então é 6,4 vezes 10 a menos 6 coulomb, tá bom? Então sempre que vocês virem essa letra grega μ, certo? Na física ela representa 10 a menos 6, certo? Quando ela está junto de uma grandeza, tá bom? Então ele quer saber o número de elétrons em falta. Então ele quer saber o valor de N. Se há um número de elétrons em falta, é porque o corpo perdeu elétrons. Então ele vai estar carregado positivamente, tá bom? E o valor da carga elementar, nós sabemos que é 1,6 vezes 10 a menos 19, tá bom? Então nós sabemos que o cálculo da carga Q é N vezes E, tá bom? O valor de Q nós temos, né? Foi dado na questão, é 6,4 vezes 10 a menos 6. O valor de N nós vamos descobrir daqui a pouquinho. E o valor de E nós sabemos que é 1,6 vezes 10 a menos 19. Beleza? Então, olha só. Eu quero descobrir o valor de N. Então, eu tenho que isolar o N, tá certo? Para isolar o N, esse número aqui que está multiplicando o N, ele tem que passar para o outro lado da equação. No caso, ele está multiplicando, ele passa dividindo. Então, nós temos 6,4 vezes 10 a menos 6 dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19. Assim, N vai ser igual. Temos que dividir, né? Vamos dividir aqui. 6,4 dividido por 1,6. Né? Para dividir com vírgula, nós já vimos que primeiro a gente tem que eliminar essa vírgula. Como aqui os dois números estão, a vírgula está a uma casa decimal, eu posso simplesmente apagar essa vírgula, né? E eu apago essa vírgula porque eu multiplico por 10 os dois números. Quando eu multiplico por 10, a vírgula anda uma casa para a direita, tá bom? Então vamos resolver isso aqui. 64 dividido por 16, né? Qual o número que multiplicado por 16 é 64 ou se aproxima? No caso aqui é uma divisão exata, dá exatamente 4, né? Porque 4 vezes 6 é 24. Vem 2 para cá. 4 vezes 1, 4. Mais 2, 6, né? Ou seja, 64 dividido por 16 dá 4. E aqui vamos trabalhar com a potência de 10, né? Repete a base, que é 10, e subtrai os expoentes. Menos 6 menos 19. Ou seja, N vai ser igual a 4 vezes 10 elevado a menos 6, menos por menos mais, né? 19. Assim, nós temos que N é igual a 4 vezes 10, menos 6 mais 9, né? Repete o sinal do maior, que é positivo, e subtrai, dá 13. Ou seja, esse é o número de elétrons que está em falta, né? Tá bom? Vamos falar agora sobre eletrização por atrito, né? Vamos entender quando um corpo se eletriza por atrito, tá bom? Então, quando nós atritamos dois corpos, o que vai acontecer é o seguinte: os corpos que estão inicialmente neutros, eles vão perder ou ganhar elétrons. Sempre um corpo perde e o outro ganha elétrons, certo? Eu vou deixar aí o link de um vídeo que eu fiz mostrando na prática como acontece um experimentozinho, como acontece esse processo de eletrização. Eu utilizei uma bexiga e utilizei uma pequena bolinha de alumínio, tá bom? Então vou deixar o link desse experimento, tá certo? Muito bom. Então olha só, aqui nós temos dois corpos, o vidro e o algodão, certo? Quando esses dois corpos eles são atritados, né, um perde elétrons e o outro ganha elétrons, de modo que eles vão ficar eletrizados um positivamente e o outro negativamente. Vai ficar eletrizado positivamente aquele que perdeu elétrons. Se ele perdeu elétrons, ele ficou com excesso de carga positiva. E o que ganhou elétrons vai ficar com excesso de carga negativa. E é sempre assim, né? Nesse processo de eletrização por atrito, um corpo fica eletrizado negativamente, o outro positivamente, ambos com a mesma carga elétrica, tá bom? E aí vamos falar um pouco sobre os princípios da eletrostática, né? Então, um dos princípios é exatamente esse que a gente já comentou em outra ocasião, né? Que é o princípio da atração e repulsão.
Então, corpos de sinais iguais, eles sempre vão se repelir, né? Ó, sempre acontece a repulsão e de sinais diferentes acontece uma atração, tá bom? Então, aqui nós temos uma repulsão, sinais iguais, e aqui nós temos uma atração, sinais diferentes, tá bom? Então é isso que acontece, beleza? Valeu! Bom, gente, eu vou mostrar aqui para vocês um experimento bem simples, certo? Que é o experimento, né, com esse aparelhozinho aqui, ó, chamado de pêndulo eletrostático, certo? A função desse aparelhozinho, né, é mostrar quando um corpo está eletrizado, tá bom? Então, eu tenho aqui essa bexiga, né, que, não, como vocês veem aqui, ela não está eletrizada, né? Tá certo? Se ela tivesse eletrizada, quando eu aproximasse da bolinha, alguma coisa ia acontecer com essa bolinha, tá bom? Então, o objetivo aqui é tornar essa bexiga eletrizada. Vamos fazer isso. Então, eu estou esfregando no meu cabelo exatamente para que eu provoque um desequilíbrio nas cargas elétricas dessa bexiga, tá certo? Ao fazer isso, eu estou arrancando elétrons da bexiga, tá bom? Pronto, espero que ela esteja eletrizada agora. Então, eu vou aproximar aqui, né, da bolinha de alumínio, vocês vão ver o que vai acontecer. Certo? Então, vocês perceberam que ao aproximar, né, a bexiga da bolinha de alumínio, o que aconteceu foi que essa bexiga, ela, ó, a bexiga, ela atraiu a bolinha de alumínio, tá bom? E isso acontece por quê? Porque ao fazer o atrito, né, o que foi que eu fiz? Eu deixei a bexiga com um excesso de cargas elétricas, tá bom? O corpo ficou eletrizado por atrito. Beleza? Valeu!